E aí, você já se perguntou por que às vezes o disjuntor desarma do nada? Ou por que um cabo elétrico aquece a ponto de quase pegar fogo? Essas situações do dia a dia têm uma explicação simples, e ela está em uma das leis mais importantes da elétrica, a lei de Ohm. E hoje eu vou te mostrar o que é essa lei, para que serve e como aplicar na prática, sem enrolação e sem fórmulas decoradas. Vamos entender o passo a passo do que acontece quando a tensão, a corrente e a resistência entram em jogo dentro de um circuito. E no final, vou te mostrar um exemplo prático de cálculo real, para você nunca mais errar quando for dimensionar um circuito, trocar um disjuntor ou testar um equipamento. A lei de Ohm é a base de praticamente tudo na elétrica. Ela mostra a relação entre grandezas fundamentais, como tensão, corrente e resistência. De forma simples, ela diz o seguinte: a corrente elétrica que passa em um circuito depende da tensão aplicada e da resistência desse circuito, e é onde conhecemos aquela famosa fórmula, que U é igual a R vezes I. Mas calma, não é para decorar, é para entender o que ela significa. Pense assim: quanto maior a tensão, mas se a resistência aumentar, a corrente vai diminuir. É como um fluxo de água em um cano. A tensão é a força que empurra a água, a resistência é o estreitamento do cano, e a corrente é a quantidade de água passando. Essa analogia ajuda a visualizar o que acontece em qualquer circuito elétrico, desde uma simples lâmpada até um chuveiro da sua casa. A lei de Ohm é o ponto de partida para tudo: o cálculo de cabos, disjuntores, queda de tensão e até o consumo de energia. Mas afinal, para que serve a lei de Ohm? Basicamente, nos ajuda a entender e controlar o comportamento da energia elétrica em qualquer instalação. É ela que permite saber se o circuito vai funcionar bem ou se vai dar problema. Se você souber a tensão e a resistência de um equipamento, dá para descobrir qual que vai ser a corrente que ele vai puxar. E isso é essencial para dimensionar disjuntores, cabos, DPS corretamente, conforme rege a norma 5410. Sem aplicar a lei de Ohm, você fica no achismo, e na elétrica, achismo é sinônimo de fio esquentando, disjuntor desarmando, ou, no pior dos casos, até uma casa pegando fogo. Então presta atenção quando for fazer esses dimensionamentos, beleza? E para aplicar a lei de Ohm é muito simples, basta saber qual a grandeza você quer descobrir e usar a relação certa. E para facilitar, muita gente utiliza a pirâmide de Ohm, que nada mais é do que uma imagem onde você pode tampar com seu dedo a grandeza que você quer descobrir e você vai conseguir aplicar na fórmula. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero descobrir a corrente. Basta eu tampar a letra I, e aí você vai perceber que o U vai ficar embaixo do R. Se uma letra estiver embaixo da outra, basicamente você vai ter que dividir. Então vamos fazer um outro exemplo. Se você quiser descobrir a tensão, basta você tampar com o seu dedo a letra U. E aí você vai perceber que o I vai ficar do lado do R. Quando está assim, você vai ter que fazer a multiplicação quando uma letra estiver do lado da outra. Isso facilita muito na hora que você for calcular, porque basicamente você vai ter que saber essa imagem e aí você vai simplesmente tampar com seu dedo a grandeza que você quer descobrir. E na prática, com o multímetro, você pode obter essas grandezas no campo. Então você pode ir lá fazer uma medição de tensão, corrente, resistência e aplicar na fórmula. Isso transforma a medição em um diagnóstico elétrico profissional. E é assim que nós, profissionais de instalações elétricas, fazemos para diagnosticar qualquer problema dentro das instalações elétricas. Então, agora para ficar mais fácil, vamos fazer um exemplo prático. Mas antes de eu te entregar esse ouro, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o conteúdo. É de graça e me ajuda muito, beleza? Então vamos lá. Um chuveiro de luxo de 7.500 watts ligado em 220. E a pergunta é: qual a corrente elétrica que esse chuveiro ele vai puxar? A base está na primeira lei de Ohm, que já vimos, mas na placa do chuveiro, muitas das vezes a resistência ela não aparece. O que temos é a potência e a tensão. Então, nesse caso, a gente utiliza uma variação da primeira lei de Ohm, que é P igual a U vezes I, que também tem uma pirâmide que eu vou estar mostrando para vocês aí na tela. Então, aplicando no exemplo, a corrente é igual a 7.500 watts dividido por 220 volts, que é igual a 34,09 amperes.
Isso quer dizer que o chuveiro puxa cerca de 34 amperes. Logo, o circuito deve ser protegido no mínimo por um disjuntor de 40 amperes e um cabo de 6 milímetros, mas sempre verifique o método de instalação, o comprimento do cabo para verificar a queda de tensão e os demais critérios da NBR 5410. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal mostrando como dimensionar cabos e como dimensionar disjuntores. E aí eu vou deixar um card aqui no em cima para você clicar caso você queira se aprofundar. Agora olha que ponto importante, na prática, muitas das vezes quando um cabo elétrico está subdimensionado, ele superaquece. E isso não acontece por má sorte. Muita gente instala um equipamento sem saber a corrente elétrica que ele puxa. Isso faz com que o cabo existente não tenha capacidade suficiente para conduzir essa corrente, causando aquecimento e desarme do disjuntor, ou no pior dos casos, o fio até pega fogo. E o mais interessante é que tudo isso pode ser detectado antes, com um cálculo simples, bastando dividir a potência pela tensão e ver se o cabo suporta. Caso ao contrário, você precisa aumentar a bitola desse cabo ou também trocar o disjuntor caso ele não seja compatível também. Essa é a importância da lei de Ohm, ela evita o erro e, além disso, garante a segurança das suas instalações elétricas. Então, em resumo, a lei de Ohm é um fundamento de toda a elétrica. Ela mostra como a tensão, a corrente e a resistência se relacionam e como isso impacta em segurança e desempenho. Na prática, serve para calcular corrente, dimensionar cabos, disjuntores e prevenir falhas, com uma fórmula simples. A tensão é igual à resistência vezes a corrente, ou a corrente é igual à potência dividido pela tensão. Você evita aquecimento, quedas de tensão e até incêndios. E se quiser se aprofundar, confere o vídeo que eu deixei aí no card. Lá eu mostro um dimensionamento completo com base nas normas regulamentadoras, a NBR 5410. Agora comenta aí, você já pegou algum caso de um cabo torrado por um erro de dimensionamento? Deixe aí a sua experiência nos comentários, ela ajuda muito a gente aqui na comunidade. Então, eu fico por aqui e um grande abraço para vocês.